Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Bruno aqui da Odontowix, sou ortodontista aqui da clínica e hoje eu quero tirar as principais dúvidas sobre a ortodontia, as principais dúvidas que os nossos pacientes trazem para nós aqui, quem sabe uma delas, né, possa ser a sua. Então vamos começar por uma que é uma das principais aqui, a idade para colocar um aparelho. Será que existe uma idade certa para colocar aparelho? Então eu digo para você de cara, não existe uma idade certa, mas existe uma melhor, né? Existe sempre um período mais interessante e a gente diz que é no final da dentadura mista, ou seja, quando a criança ou adolescente está no final da troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes. Nesse momento a gente consegue trabalhar de uma forma mais efetiva, mais rápida, os resultados tendem a ser mais rápidos, inclusive. Mas a gente pode também trabalhar já com a criança a partir dos seus 6, 7 anos de idade. Isso aqui ele muda muito de pessoa para pessoa, de paciente para paciente, porque a criança tem que entender que aquele aparelho é para o bem dela e não é o aparelho fixo, tá? Não é o aparelho tradicional. Geralmente, no caso das crianças, a gente usa alguns aparelhos para interceptar possíveis maloclusões, possíveis problemas que ela venha a ter na sequência, no futuro. Então a gente abre um espaço ou mantém um espaço, por exemplo, quando perde um dente muito cedo, né, a gente mantém aquele espacinho até o dente permanente descer, ou usa um expansor da maxila, um aparelhinho que expande o céu da boca para que a gente tenha mais espaço para quando tiver lá com seus 12, 13 anos mais ou menos, a gente possa colocar um aparelho fixo. Então existem algumas situações onde a gente pode intervir com antecedência. Geralmente o melhor momento para colocar o aparelho seria nessa idade aí, entre 12 e 13 anos, mas como eu falei, varia de pessoa para pessoa. Mas isso não impede o adulto de seus 30, 40, 50, 60 anos de colocar o aparelho. A gente tem sim algumas situações que talvez dificultem e até impeçam a gente colocar aparelho, mas não seria realmente a idade. O que pode impedir a gente de colocar o aparelho são problemas periodontais, às vezes uma falta de estrutura óssea, uma pessoa que já tem um histórico ali de perdas dentárias, que tem doença periodontal, que tem a gengiva doente, então isso precisa realmente uma avaliação mais criteriosa, mas assim, pressão alta, diabetes, nada disso é problema para colocar o aparelho. Dá sim para tratar, inclusive eu tenho muitos pacientes acima de 60 anos que colocaram o aparelho para alinhar os dentes, abrir os espaços para depois colocar implantes, então não ter todos os dentes na boca também não é um problema, a gente consegue sim trabalhar. Em alguns casos a gente precisa de alguns acessórios, ou seja, mini implantes, mas isso é assunto para um outro vídeo. Outra dúvida muito recorrente é se aparelho dói. E assim, é relativo, né? O que é a dor de uma pessoa para pessoa? Às vezes é um desconforto para alguns, às vezes é uma dor terrível para outras, né? Então isso varia muito. Geralmente sim, o aparelho ele incomoda um pouquinho porque a gente está trabalhando com o processo inflamatório. Então, nos primeiros 3, 4, às vezes 5 dias, principalmente no início do tratamento, a pessoa tende a sentir um desconforto maior justamente por não estar acostumado. Os dentes estão bem mal posicionados, às vezes a gente tem que fazer uma força maior para corrigir certas situações, certos problemas. Então, às vezes, no início, o desconforto é um pouco maior. Ao longo do tempo, o paciente já vai se acostumando, os dentes já não precisam de movimentações tão grandes, então o desconforto vai acabar em cerca de 2, 3 dias no máximo. É mais no início que o desconforto é maior, por conta até do atrito do aparelho com a pele da boca. A pele da boca é mais fininha, então no início, às vezes, esse atrito acaba machucando, formando algumas aftas, mas a gente consegue contornar tranquilamente. Existe uma cerinha ortodôntica que a gente entrega no início do tratamento, a pessoa pode colocar direto em cima do bracket, dos acessórios, né, do aparelho, e fazer com que isso fique mais tranquilo. Inclusive algumas proteções eu mesmo posso fazer durante o tratamento, ou mesmo quando a pessoa sente alguma pontinha, né, a gente ajusta para tentar deixar o mais confortável possível. Agora, se o aparelho não dói, também não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Não precisa doer para funcionar. A dor é uma consequência da movimentação. Muitas vezes ela acaba acontecendo de uma forma um pouquinho mais exacerbada, então vai depender muito do limiar de dor da pessoa, do quanto ela se incomoda com aquilo, ou se acostumar, leva um tempinho ali e a coisa vai fluir naturalmente. E tirar dente, será que precisa tirar dente toda vez que vai colocar o aparelho? A resposta é não, tá? Não necessariamente, inclusive o siso, não necessariamente a gente precisa tirar os sisos para todos os tratamentos. Em algumas situações, aí talvez a gente precise reavaliar. Muitas vezes a arcada da pessoa, a estrutura óssea, a boca é muito pequena para tanto dente. Às vezes a gente precisa sim fazer algumas extrações, principalmente de pré-molares. Eu tenho aqui um manequim
para mostrar para você qual é o pré-molar. O pré-molar, ele é, na verdade, esse dente aqui. Tem o canino, né? O canino o pessoal chama de presa. Então, esse aqui, o pré-molar, é o dente logo atrás do canino. Muitas vezes a gente acaba extraindo um dente, por exemplo, para fazer o ajuste aqui dos espaços que estão faltando. Às vezes precisa tirar 2, às vezes precisa tirar 4, tá? Tudo a gente vai ter que avaliar cada caso individualmente. Os sisos, a gente acaba extraindo em algumas circunstâncias quando precisa talvez trazer os dentes da parte de baixo, da mandíbula, mais para trás. Mas isso também vai variar de acordo com a necessidade do tratamento. Ou seja, se for possível manter os dentes na boca, a gente não vai precisar nem extrair o siso. Cada situação precisa ser avaliada individualmente. E como que a gente faz? Vendo a radiografia panorâmica, vendo a documentação ortodôntica. Por isso é tão importante ter uma documentação ortodôntica completa, para que a gente, o ortodontista no caso, possa fazer a avaliação e o planejamento para passar as melhores opções para o paciente. Então, a resposta para essa pergunta, se precisa tirar dente sempre para colocar aparelho, é não, né? Isso é muito relativo. E sobre o fio ortodôntico, será que precisa tirar o fio todos os meses? Será que todos os meses o dentista vai ter que trocar tudo? Também não. Então, muitas vezes, o arco que a gente usa, ele precisa de um certo período para trabalhar. Por exemplo, da metade para frente do tratamento, mais ou menos, quando a gente trabalha com arcos mais grossos, arcos retangulares, ele muitas vezes precisa de um período de 60, 90 dias para fazer a leitura daquela movimentação que a gente colocou no fio. Então, o fio ortodôntico, ele não é simplesmente um fio cada vez mais grosso. Alguns deles têm algumas diferenças na hora de fazer a instalação. O ortodontista pode fazer algumas dobras, pode fazer um torque, que seja a correção do dente na questão da angulação. Então, muitas vezes, essa movimentação, ela leva um certo período para acontecer na boca. A gente altera o fio e o acessório leva, o acessório eu me refiro ao bracket, né? A pecinha que vai colada no dente, ela leva em torno de 60, 90 dias para transferir para o dente aquela força que a gente colocou. Por isso que, às vezes, no primeiro momento você sente uma pressão, nos primeiros 3, 4 dias chega a doer bastante, mas depois, no segundo, terceiro mês, aí está mais tranquilo e a gente só pode dar sequência, muitas vezes, quando precisa fechar um espaço ou abrir um espaço, quando os dentes estão com um pouco atrito. Então, quando o fio está entrando e saindo com mais facilidade. E a gente precisa que os dentes estejam todos alinhados para conseguir esse tipo de movimentação, por isso que às vezes acaba levando um pouquinho mais de tempo entre a troca de um fio e outro. Então, nem sempre a gente vai trocar todos os fios todos os meses, mas as borrachinhas sim. Isso a gente sempre vai trocar todos os meses, não dá para ficar mais de 30 dias com essas borrachinhas, porque elas vão desgastando, vão perdendo a força ali e o aparelho vai perdendo a função, né? Em relação à cárie, né? Uma dúvida que chega bastante para mim é se o aparelho ele causa cárie. Na verdade não causa cárie, mas ele cria um ambiente mais favorável para desenvolvimento da lesão de cárie caso o paciente não tenha uma higienização adequada. Por isso que eu sempre oriento os meus pacientes a fazerem limpezas periódicas. A profilaxia, pelo menos a cada 6 meses, é muito interessante de ser feita, porque isso faz com que a gente mantenha todos os dentes ali, aqueles espaços muitas vezes que estão muito fechados, no caso da gente precisar expandir, né, a arcada para conseguir uma melhor disposição de todos os dentes. Muitas vezes é difícil de fazer higienização, o fio dental não entra com facilidade, a gengiva acaba crescendo se a pessoa não escova direito. Então, a higienização profissional a cada 6 meses ajuda muito nesse sentido. A gente consegue manter um controle do biofilme, um controle da higiene bucal com mais cuidado, né? Agora, por conta desse aumento da superfície de contato, sim, acaba gerando um ambiente mais propenso ao desenvolvimento de lesões. Então, se o paciente tiver o cuidado com a escovação e tiver também o acompanhamento do dentista, não tem o que temer. Vai dar tudo certo e no final tira o aparelho como se nada tivesse acontecido. Ali não vai ter nenhum tipo de dano ao esmalte, à superfície do dente. Em relação às bandas, se você não sabe o que é uma banda, a banda é um anelzinho metálico que veste o dente. Isso era muito comum de ser utilizado até uns anos atrás. Hoje em dia a gente já tenta trabalhar mais sem as bandas, sempre que possível, trabalhando com os tubos colados. Eles são colados da mesma forma que os brackets, então os tubos são esses acessórios aqui, ó, nos molares, tá? Ele é um pouquinho diferente dos brackets, esses são os brackets nos dentes,
e esse aqui é o tubo que vai no último dente, é um dente mais largo, então o tubo também é um pouquinho mais largo. Por que a gente usa banda? Muitas vezes o dente da pessoa já tem uma restauração muito grande, já tem uma restauração de amálgama, aquela restauração escura, prateada, né? Ou quando a gente precisa de uma movimentação mais forte, quando a gente precisa de um tracionamento de canino, por exemplo, com um arco palatino, um arco que vai no céu da boca, a gente precisa de uma estrutura um pouquinho mais robusta para aguentar essa pressão. Ou também se o paciente tiver quebras recorrentes, né? Se você fica descolando o aparelho com frequência, 1, 2, 3 meses seguidos, não adianta a gente insistir na mesma coisa se ela não está dando resultado, então a gente acaba colocando a banda. Mas sempre que possível eu opto pelo uso dos tubos, porque é mais fácil de higienizar, é indolor para fazer a instalação, então eu procuro sempre utilizar os tubos nos meus tratamentos, mas sempre que necessário a gente trabalha com a banda também. Sobre a alimentação com o aparelho, existem sim algumas restrições. Qual que é? Basicamente a maior restrição são alimentos mais duros, então castanha, pera, ameixa, sei lá, qualquer coisa que você precise enterrar os dentes, amendoim também, né? O velho pururuca, né? O torresmo, e isso aí não adianta, não tem jeito fácil de comer. Toda vez que você for morder, provavelmente alguma pecinha vai acabar quebrando. Existem alguns pacientes que eu não sei como conseguem comer esse tipo de alimento sem quebrar nada, mas 90-95% das pessoas que forem tentar comer um torresmo ou alguma coisa mais rígida nesse sentido, vai acabar quebrando o tubo, quebrando os acessórios ali, quebrando me refiro a descolar, né, as pecinhas. E o que acontece? Qual que é a consequência disso? Muitas vezes a gente perde o que foi trabalhado naquele mês, ou seja, a gente estava trabalhando com uma força em cima desses dentes para colocar eles numa posição mais favorável para que no próximo mês a gente dê a sequência ao tratamento. Se nesse mês você quebra o aparelho, descola e a gente não consegue chegar no objetivo final, esse mês é praticamente perdido. Ou seja, mês que vem a gente vai ter que refazer o que foi feito nesse mês. Então a gente já começa aqui a patinar. Então entra aquela situação. Daqui a pouco o paciente já fica impaciente, já começa a perguntar quanto tempo falta para tirar o aparelho e a gente pega o histórico e vê ali que tem várias quebras. Então é nesse sentido que eu falo que às vezes a banda é mais interessante, se for tubo, né? Agora, para dentes anteriores, por exemplo, não tem como colocar banda mais. Antigamente até usava banda em todos os dentes, imagina só. Hoje em dia a gente só usa brackets colados. Agora, se a pessoa não tiver um cuidado e evitar esses alimentos mais duros, fatalmente o tratamento vai acabar se prolongando. Aí que a gente tem esses problemas de levar 4, 5 anos aí com o aparelho e às vezes não conseguir chegar no resultado final desejado. Agora, será que todo mundo precisa mesmo usar aparelho? Será que é meio regra geral? Resposta é que não necessariamente, tá? Funcionalmente, talvez, a gente precise dar uma atenção, principalmente na região de molares e de caninos. A gente tem algumas situações que precisam ser avaliadas, eu não vou entrar em termos técnicos, porque também vai só dificultar o entendimento do vídeo, mas basicamente a gente precisa ter uma distribuição das forças mastigatórias de forma mais suave, né? A gente precisa distribuir a mastigação, a força da mastigação de maneira quase que igual por entre os dentes ali, senão a gente vai acabar sobrecarregando uma área mais do que outra e gerando lesão. Por exemplo, se esse for o seu caso ou o caso de alguma pessoa que você conheça, que perdeu alguns dentes na parte posterior, não tem um dente em cima, um dente embaixo, não sei, e a pessoa tende a mastigar mais do lado oposto. Perdeu os dentes do lado direito, mastiga mais do lado esquerdo. A tendência é que sobrecarregue essa região, em algum momento tem alguma reabsorção óssea ou tem algum desgaste na cervical próximo daquela partezinha do dente próximo da gengiva, não passar a unha, você sente que tem uma falhazinha, sabe? Então aí já começa a gerar a lesão. Daqui a pouco essa região já começa a ter uma sensibilidade maior, porque você começa a expor mais a raiz do dente. Então todas essas situações podem ser contornadas quando a gente usa o aparelho, ajusta tudo certinho, deixa os dentes alinhados, bem posicionados, bem na posição mais favorável possível e repõe, lógico, os dentes perdidos, seja com prótese, seja com implante. Então isso também faz parte do tratamento ortodôntico, a entrega de uma forma completa. A gente alinha, nivela os dentes, reposiciona eles, coloca de uma forma bem legal ali para fazer a mastigação e daí repõe os dentes perdidos. É lógico que a parte estética também interfere, né? A gente também influencia na decisão, mas o olhar do ortodontista é sempre entregar primeiramente a função e na consequência disso, mais tarde, a estética. Agora, se no teu caso a mastigação está boa, a mordida está boa, só a estética atrapalha, também é possível colocar aparelho, aí facilita muito. Às vezes o tratamento acaba sendo até mais curto,
mais em menos tempo, eu me refiro, mas tudo precisa ser avaliado caso a caso. Bom, são essas algumas das principais dúvidas. Se você ainda tem alguma outra dúvida, alguma outra situação que eu não abordei nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Se você está vendo no Instagram ou no YouTube, deixa o comentário e a gente vai conversando por aqui. Pode mandar direct, pode mandar sua dúvida. Inclusive, eu quero te fazer um convite. A minha clínica, a Odonto-X, ela está na rua 15 de setembro, número 941, aqui em Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Se você quiser vir conhecer, fazer uma avaliação, conversar com a gente, é só clicar no link. Se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, o link está na bio aqui da página. Se você estiver vendo no YouTube, o link está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer para nós conhecer você e poder te ajudar no que for possível, tá bom? Meu nome é Dr. Bruno e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!